Salve Maria, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no canal da Coresp para mais um vídeo da nossa Academia Mariana, nossa formação semanal, nosso encontro semanal de todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas, um vídeo novo em nosso canal. Hoje, no 9º episódio, vamos fazer uma continuidade ao episódio anterior, onde falávamos das finalidades das congregações marianas. Agora seguimos então a nossa regra de vida. O episódio anterior falávamos do número 11 e agora o número 12. A maneira de cumprir estas finalidades, a parte prática de como atingir essas finalidades, esses objetivos propostos pelas congregações marianas. Então diz assim o número 12. Para o cumprimento destas finalidades é necessário ao congregado mariano uma vida de piedade pessoal e comunitária caracterizada pela oração diária, a meditação, o exame de consciência, pela reza do terço de Nossa Senhora, de acordo com o devocionário próprio das congregações marianas. Então aqui a rotina básica de todo congregado mariano, seguindo sempre o nosso manual. Oração da manhã, oração da noite, que inclui o exame de consciência, fazer um momento de meditação, de oração pessoal, uma leitura piedosa, uma leitura orante da Sagrada Escritura, o Evangelho do dia, ou outra leitura espiritual, e a reza do terço de Nossa Senhora sozinho, em comunidade ou em família, e eu acrescentaria, se possível, até mesmo o rosário, aqueles que têm essa possibilidade. Então, sempre seguindo o nosso manual devocionário, que é próprio da congregação mariana. Todos nós temos as nossas orações próprias, nossas maneiras de fazer tudo isso aqui, toda essa rotina diária de oração. Número 2. A frequência ao sacramento da penitência e a participação diária ou, ao menos, semanal, na Santa Missa e na comunhão eucarística. Os manuais antigos e as antigas regras da congregação mariana falavam na participação do sacramento da penitência ao menos uma vez por semana. Vejam que aqui nós estamos falando apenas da frequência no sacramento e não mais no tempo, Não está estabelecido um tempo. Então, qual é esse tempo? É o tempo sob a orientação do diretor espiritual de cada um e quando houver necessidade da confissão. O que não se deve é passar muito tempo sem a confissão. Todos nós temos muitos pecados, muito o que melhorar, o que aperfeiçoar em nossa vida. Então a frequência no sacramento nos ajuda muito a corrigir esses erros do dia a dia, esses pecados, e caminhar cada vez mais rumo à santidade. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro das Glórias de Maria, conta da sua experiência como padre, dizendo que é possível encontrar muito mais pecados em uma pessoa que não é congregado mariano do que em 20 congregados. Então isso é muito grave, é muito sério e exige de nós muita responsabilidade. E a participação diária, ou ao menos semanal, na Santa Missa e na comunhão. Então, sempre que possível, participar da Santa Missa, não só aos domingos. Sempre que houver possibilidade, estamos vivendo aí tempos de pandemia, nem sempre podemos presencialmente participar da Santa Missa, mas na medida do possível, a frequência à Santa Missa e ao sacramento da comunhão. Número 3. A prática anual do retiro espiritual, segundo o método proposto pelos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Também já tratamos disso aqui no canal, um vídeo dedicado especialmente aos exercícios espirituais. Então, a prática anual eu acrescentaria ao menos anual, porque se houver possibilidade do congregado de fazer o retiro mais de uma vez por ano, melhor ainda. E mais ainda, se o congregado aprende pelo estudo e pela prática dos exercícios espirituais, a ele mesmo fazer os exercícios sozinho em casa,
Por que não fazê-lo quando possível, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias? Reserva-se um tempo, 1 hora e meia, prepara uma meditação, né, preparada previamente, sob orientação do diretor espiritual ou baseada nos exercícios espirituais, algum livro piedoso, e faça um pequeno retiro semanal, ou quinzenal, ou mensal, o próprio congregado sozinho, né? Não é necessário aguardar uma vez por ano, né? O retiro anual, sim, é um momento especial, é um momento mais intenso, mas devemos, sempre que possível, relembrar essas meditações feitas nos retiros, os propósitos, rever as anotações e ver como está sendo o nosso desenvolvimento espiritual. Número 4. A prática da direção espiritual sob orientação de um confessor, quando possível, estável. Já falávamos disso, né, de ter um diretor espiritual, um confessor. Isso é sempre muito importante ao congregado e a todo aquele que quer evoluir na sua vida espiritual e alcançar a santidade. É preciso ter essa familiaridade com o sacramento da confissão e essa direção espiritual, o que facilita muito, né, a vida de oração do congregado de uma maneira geral, sob orientação, então, de um bom diretor espiritual, de um bom confessor. Como eu já disse aqui, não necessariamente o assistente eclesiástico de determinada congregação, daquela congregação a qual nós participamos. Devemos também, sobre isso, rezar e pedir a luz do Espírito Santo para que possamos conhecer o nosso diretor espiritual, possamos ter um diretor espiritual apropriado às nossas necessidades. Letra B. O conhecimento da fé católica, o crescimento no conhecimento da fé católica. Número 1. Pelo estudo permanente e criterioso da Sagrada Escritura e do ensinamento dogmático e moral da Santa Igreja. E aqui gostaria de lembrar a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, onde estão determinadas lá as fontes da revelação, as chamadas fontes da revelação, que são 3, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então devemos sempre ter em mente esses 3 pontos, esses 3 pilares da nossa fé para esse estudo. Quando nós falamos o estudo criterioso da Sagrada Escritura, não significa ficar aí decorando a Bíblia e só lendo a Bíblia. Não deve-se estudar a Sagrada Escritura à luz do magistério e da tradição da Igreja. Essas 3 coisas juntas que são os pilares da nossa fé católica. Número 2. Pelo interesse em conhecer os documentos do magistério eclesiástico, em especial a doutrina social da Igreja. Falávamos já do magistério da Igreja, os documentos da Igreja, e a regra de vida dá um destaque à doutrina social da Igreja. Por que motivo? Pelo motivo também já comentado aqui em nossos vídeos, pelo congregado ser uma pessoa que vive na sociedade, vive em meio à sociedade, e ele é chamado a se santificar e santificar o local onde ele vive, no lugar onde ele está, no meio em que ele vive. Daí a importância da doutrina social da Igreja, inaugurada pelo nosso Papa Leão XIII com a encíclica Rerum Novarum. Letra C. Tomar a cargo como coisa própria, sua e de acordo com sua condição de vida, todas as obras apostólicas recomendadas, não só individual como coletivamente, em especial. 1. O apostolado no meio familiar, social, profissional em que cada um vive. Já falamos muitas vezes sobre isso, né? O apostolado no local onde cada um vive. E também no meio familiar. Eu falava no episódio passado que não é necessário a pessoa sair do meio em que vive
para cumprir a sua missão. Não, ela deve evangelizar no meio em que ela vive, a menos que seja impossível, que a condição de vida, o meio em que ela vive seja tão difícil que não seja possível fazer nenhum tipo de apostolado. Então, sim, evidentemente, sobre a orientação do diretor espiritual, com devido discernimento, deve-se sim trocar este meio social por um outro. Mas ordinariamente não é isso que acontece. Então devemos priorizar este apostolado no meio em que vivemos. Número 2. A presença cristã nos meios de comunicação social, na vida política, na educação, nos ambientes mais marginalizados da sociedade. A presença cristã nos meios de comunicação, como estamos fazendo aqui, agora, no nosso canal do YouTube, em outros meios. Hoje temos muitos meios de comunicação. Infelizmente, apesar de tantos meios de comunicação, ainda não utilizamos todos eles da melhor maneira possível. Então, precisamos também fazer uso adequado desses meios para o nosso apostolado. Antigamente, haviam menos meios de comunicação e as congregações faziam um trabalho muito maior do que fazem hoje nesse campo. Na educação, sobretudo na formação, como temos aqui, a formação catequética, a formação cristã, e também na educação, digamos assim, oficial, aqueles que são professores ou que exercem algum trabalho na área da educação, sempre realizando o seu apostolado também nesse meio, de acordo com as suas possibilidades. E nos ambientes mais marginalizados da sociedade. Número 3. A colaboração fraterna e generosa com outras associações e movimentos leigos de apostolado. Então, isso também é um ponto que precisa ser bem esclarecido. A colaboração fraterna e generosa. Porque, infelizmente, nós temos em alguns locais extremos deste item da regra, uma má interpretação. Primeiro, a colaboração fraterna, ou seja, não deve existir rivalidade entre as congregações marianas e demais associações, movimentos e pastorais da igreja. E sim colaboração fraterna, colaboração como irmãos, devemos trabalhar para o mesmo fim, para levar as almas para Cristo, para salvar as almas, trabalhar para que as pessoas sejam evangelizadas. Então não deve existir rivalidade entre movimentos, associações e pastorais e as congregações marianas. Então, naquilo que for possível, devemos sim colaborar, mas sem deixar de realizar as nossas atividades nas congregações marianas. Então, nós temos dois extremos. Aquelas pessoas que têm essa rivalidade, que alimentam essa rivalidade, que não querem colaborar com nada que não seja a congregação mariana. E um outro extremo, as pessoas que acabam colaborando ou participando de muitas atividades pastorais e movimentos da sua paróquia e acabam deixando de lado a congregação mariana. A congregação mariana fica como uma segunda opção ou até assim uma última opção. Infelizmente, muitas congregações até já acabaram por causa disso. Porque os congregados têm outras prioridades, tem tantas atividades dentro da igreja que a congregação mariana acaba ficando por último. Então, isso é necessário ter um equilíbrio, e ter essa consciência que somos congregados marianos, precisamos viver a nossa vida de congregado adequadamente e, sempre que possível, colaborar com outras pastorais e movimentos, sem que uma coisa prejudique a outra. Uma marca do congregado mariano sempre foi o trabalho bem feito. Então, o nosso trabalho deve ser bem feito em qualquer campo da nossa vida, muito mais ainda dentro da igreja. Então, se um congregado participa de um outro movimento, uma outra pastoral, faz algum outro serviço dentro da igreja, ele deve ser feito com qualidade
e da mesma forma dentro das congregações marianas. Então, sem que uma coisa prejudique a outra. E por fim, o item D. A atenção permanente em sentir com a Igreja, conformando perfeitamente sua fé e seus costumes com o que ensina a Santa Igreja Católica, louvando o que ela louva e reprovando o que ela reprova, sentindo como ela sente em todas as coisas, não se envergonhando nunca, seja na vida particular, seja na vida pública, de proceder como filho obediente e fiel de tão santa mãe. Assim também nas regras para sentir com a Igreja dos exercícios espirituais. Santo Inácio de Loyola. Já comentamos também bastante sobre esse assunto do sentir com a Igreja. E nesse sentido a regra também é bem específica, né? Não só sentir com a Igreja, mas não ter vergonha de testemunhar a nossa fé católica em todos os campos da nossa vida e em todos os momentos. Obrigado a todos que nos acompanharam, que a Virgem Santíssima, nossa Rainha, Mãe e Advogada, nos abençoe. Salve Maria!